Está no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou Leandro Ramos e no episódio de hoje vou falar sobre a importância das newsletters na estratégia de comunicação de um escritório de advocacia. Nos últimos anos, com o fortalecimento das redes sociais, tais como o Instagram, o LinkedIn e até o WhatsApp, muita gente passou a usar menos o e-mail como ferramenta de comunicação. Com isso, foi muito comum ouvirmos de usuários da internet e até de especialistas em marketing que o e-mail iria acabar no futuro breve. Verdade que o tempo passou e o uso do e-mail mudou, mas algo que não parece mudar é a sua relevância no uso corporativo. Se o e-mail não perdeu seu glamour, um formato de conteúdo relacionado a ele que ganha cada vez mais força nesse final de década são as newsletters. As newsletters são e-mails informativos, enviados por empresas para uma base de clientes, com o objetivo de informá-los sobre determinados assuntos. No meio jurídico, é comum escritórios enviarem newsletters para seus clientes, com algum assunto jurídico do momento ou ainda um repasse das principais publicações do escritório em um determinado período. Por mais que o envio das news seja comum pelos escritórios, vejo muito advogado questionar ainda a sua efetividade hoje em dia. Então por que a newsletter, uma ferramenta do início da internet, é estratégica em pleno ano de 2019? Com o excesso de conteúdo sendo produzido pelos escritórios, ser notado é cada vez mais difícil. Além disso, quando você publica um conteúdo no LinkedIn, por exemplo, você irá depender dos algoritmos dessa rede social para que esse conteúdo chegue até o seu cliente. Perceba que ao usar uma rede social, você sempre irá depender de um terceiro para que o seu conteúdo atinja seu público. E caso ele chegue ao seu destinatário, ele irá concorrer com outros posts que estão na timeline do seu cliente. Por outro lado, uma newsletter, se bem produzida, permite uma comunicação direta com o seu cliente. Cada vez mais a comunicação corporativa carece de pessoalidade, algo que as redes sociais não privilegiam, mas que uma newsletter ou um podcast favorecem bastante. Assim, produzir uma newsletter atrativa e relevante para o seu cliente pode ser um grande diferencial de comunicação para o seu escritório. Mas como fazer uma newsletter que atrai a atenção do seu cliente? Olha, não existe uma receita pronta, mas é possível listar 5 boas práticas para você implementar na criação das news do seu escritório. A primeira dica é manter a pessoalidade acima de tudo. Escreva, se possível, em primeira pessoa. Faça com que o seu leitor sinta que é uma conversa sua com ele e não do seu escritório com ele. Esse tom direto e informal cria vínculo, algo importante na comunicação corporativa. Sugiro você também avaliar quem assina a sua newsletter. O ideal é que o e-mail tenha como remetente uma pessoa e não um escritório. Por mais que a sua marca jurídica possa ser bastante conhecida, é importante essa comunicação ser num tom pessoal. Sendo assim, a sugestão é escolher o nome do advogado mais próximo desse cliente para assinar a newsletter. A segunda dica é enviar conteúdo relevante. As pessoas só vão ler as news se você enviar algo que interessa a elas. O conteúdo relevante passa por você segmentar corretamente a sua base. Não adianta você enviar conteúdo de propriedade intelectual para um cliente de trabalhista, por exemplo. Outro ponto sobre a relevância do conteúdo é evitar abordar assuntos que já estão muito batidos pela mídia ou por outros escritórios. Ainda assim, se você for falar de um assunto já amplamente discutido, procure agregar algo diferente. A terceira boa prática para a produção de uma boa newsletter jurídica é a curadoria de conteúdo. Pense no seu cliente como um leitor, sendo você o editor-chefe desse conteúdo editorial. Sendo assim, seu leitor não quer ouvir apenas sobre você e o seu escritório. Como especialista em sua área de atuação, é importante trazer também outros pontos de vista e até informações adicionais para o negócio do seu cliente. Nesse sentido, a curadoria passa por você também selecionar conteúdos de terceiros para sua newsletter. Pode ser um artigo de um jornalista famoso, uma dica de negócio ou até uma estatística de mercado. O importante aqui é trazer informações que vão além do seu escritório. Seja plural, você irá atrair muito mais a atenção do seu cliente. A quarta dica para uma newsletter interessante é definir uma frequência com seu leitor. Cada escritório e advogado encontra seu ritmo. É importante ter isso acordado com seu cliente. Para alguns, uma news semanal é muito importante. Para outros, mais de um envio por mês pode ser um inconveniente. Para encontrar a frequência certa, avalie o grau de informações novas que você pode prover, além de compreender com o seu leitor qual a frequência mais adequada para ele. A quinta boa prática é analise e teste o tempo todo. Um dos grandes benefícios da comunicação digital é você poder mensurar praticamente tudo que você faz na internet.
Então, a dica aqui é: desenhe uma estratégia diferente para o envio das suas newsletters e analise depois de um mês as taxas de abertura, os percentuais de cliques e até a taxa de descadastro de assinantes. Com os indicadores em mãos, você irá saber se está no caminho certo ou não. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.